Você com as informações, Letícia, tá aí ao vivo, vamos lá. Salsicha, agora eu estou aqui com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. A gente adiantou antes com o chefe de gabinete aqui de Maringá a respeito do planejamento da cidade. Agora a gente vai conversar com alguém que tem formação técnica, que pode falar a respeito. Boa tarde, estamos ao vivo no Balanço Geral. Eu quero saber, primeiramente, você veio visitar a cidade. A cidade é uma cidade planejada. O que você acha? Foi mal planejada? Foi bem planejada? O que você está achando de Maringá, primeiramente? Depois a gente vai falar a respeito do temporal. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Na verdade, Maringá é uma das cidades que é referência de planejamento no Brasil. Não é para menos que vocês têm ganho, inclusive de Curitiba, roubar o título de cidade mais planejada. Mas isso faz parte do planejamento. Planejamento, você pensa o futuro. Você tenta prever o que pode acontecer no futuro, faz o planejamento para diversos cenários e espera que esses cenários se realizem. Mas nem sempre o que é planejado às vezes acontece por N motivos. Exemplo, por exemplo, pandemia. Ninguém jamais conseguiu planejar uma cidade para pandemia, algo que aconteceu e você tem que corrigir no meio do caminho. Então, mas eu posso dizer que Maringá sim é uma referência de planejamento, tem feito ações que são referências para o Brasil e para o mundo inteiro, em toda a parte do tratamento da cidade. Vamos lá, vamos falar a respeito da arborização, porque aqui em Maringá é comum qualquer chuva, alguma árvore cair. Não nessa proporção que como foi, neste último temporal, mas a gente teve bastante prejuízo aqui na cidade por conta dessas árvores. Qual seria o plano ideal aqui para a cidade? Infelizmente a gente sabe que acontece algumas situações dessa, é grave, a gente se sensibiliza com o assunto. Mas as árvores são fundamentais sim para as cidades. A gente tem estudos técnicos a respeito disso, de como influencia a questão do microclima local, a questão da drenagem urbana, a questão de ilhas de calor. Então as árvores são importantes. O que é mais importante de toda essa história? Uma lição dessa que dá não pode passar em branco. Nós temos que ser capazes de rever o planejamento urbano, pensar o que aconteceu na cidade, quais foram as consequências e por que tomou esta proporção, para tomar novos rumos dentro do planejamento urbano e tomar soluções para que isto não venha a ocorrer novamente. Então acho que essa é a maior importância, é tentar tirar lição do que foi acertado e do que não foi tão acertado assim nisso. Mas eu tenho que reforçar, isso são problemas que a gente às vezes enfrenta, que são as mudanças climáticas que tanto se fala mundo afora, de coisas que nunca aconteceram em determinados locais e acontecem agora. Assim como aconteceu com vocês aqui, a gente viu já no início desse ano casos em Petrópolis, em Bahia, em outros estados brasileiros, de eventos que foram a primeira vez na história da cidade e a gente tem que aprender com isso. Você falou sobre rever o plano de arborização. Conversei anteriormente com o chefe de gabinete. Eles falaram que vão manter esse plano de arborização normalmente. O que deveria ser revisado? O tipo de árvore, os locais que são plantadas? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, num primeiro momento, o plano de emergência. Acho que tem que ser visto, sim, a forma com que a prefeitura vai enfrentar novos eventos climáticos. Seja uma chuva, seja um vendaval, seja uma mudança de temperatura muito brusca. Para cada um deles você vai ter que ter um plano específico. Seja, às vezes, numa questão de temperatura, ter um plano de acolhimento para morador de rua, seja numa questão de enchente, às vezes remoções de pessoas de áreas de risco. Então, mais do que simplesmente ver o plano de arborização, porque a árvore é um projeto de médio para longo prazo. As árvores que estão aí têm 30, 40 anos. Essas árvores novas, quando elas são plantadas, já são plantadas às vezes com 2 anos de vida, que ela já tem uma estrutura mínima para ficar de pé. Mas é um projeto de médio para longo prazo. E eu acho que hoje o mais importante está no de curto prazo, que talvez tenha que ser revisto. Eu não vou julgar o projeto de curto prazo, mas é a situação emergencial que todo mundo enxerga. O que acontece da cidade de ficar 2 dias, 3 dias sem luz, sem abastecimento de água, sem outras situações. Então, eu acho que nesse momento, primeiro se pensa no projeto de curto prazo, para depois sim fazer uma revisão, para ver se há necessidade de se rever o projeto de arborização. Outra questão aqui também em Maringá foram por conta dos postes. Vários postes caíram aqui em decorrência desse
temporal. Questionei também o chefe de gabinete a respeito de uma possível tubulação, né, uma reforma aí na tubulação aqui da cidade para ser subterrânea. Seria o ideal para a nossa cidade? Bom, se você for ver várias cidades, inclusive na Europa, que lá talvez tenha uma dificuldade ainda maior, porque você tem cidades históricas com N dificuldades, tamanho de rua, galerias bem estombados, e mesmo assim se faz este aterramento subterrâneo dos cabos. É um projeto que infelizmente tem que ser feito, não é um projeto barato, a gente sabe que é um projeto muito caro e por isso ele tem que ser alinhado a outras políticas. Se a gente for fazer um projeto só para isto, vai ser muito caro e muito dificultoso de ser implementado. O que ele tem que ser é alinhado com outros projetos. Por exemplo, quando você vai fazer uma manutenção e substituição de uma galeria pluvial, você vai ter que abrir uma rua, vai ter que cortar o asfalto para fazer isso. Então, nesse momento, já se faça a previsão. Na hora que eu vou fazer uma troca de calçadas, por exemplo, aqui no Eixo Monumental, a gente sabe que tem um projeto, um concurso público que foi feito e que vai ser feita toda uma revitalização. Nesta revitalização, independente da concessionária estar fazendo o aterramento, já tem que ser previsto toda a estrutura para que possa ser feito isso. Para que você não termine uma obra, 2, 3 anos depois, a companhia de iluminação diga, agora eu tenho recurso para enterrar, mas agora vai ser muito mais caro porque eu vou ter que reabrir todo o buraco que já foi feito e enterrado novamente. Então, infelizmente, tem que ser um projeto de longo prazo, mas que se comece por áreas estratégicas, que a prefeitura determine, por exemplo, assim, justamente que se veja o que aconteceu com essas crises das árvores caindo, ver quais foram as áreas mais atingidas na parte de iluminação. Foi, por exemplo, a Avenida Colombo, foi determinado bairro, então que se pense nesses bairros para se ter um plano inicial emergencial para o aterramento. Não se precisa fazer da cidade inteira de uma vez só, mas que se veja justamente com esses fatos que ocorreram, quais são as áreas prioritárias para ser feito. Beleza, muito obrigada, presidente Salsicha. A gente estava conversando anteriormente também, só para dar uma adiantada, uma complementada no que o presidente disse, a questão agora é a resiliência, como ele comentou, né? A capacidade da cidade de se recuperar após situações como essa. Lógico que ninguém espera, nem mesmo o prefeito da cidade espera que um temporal afete da maneira que afetou Maringá. Mas o ideal é que também tenha um planejamento aí futuramente para, quem sabe, a capacitação dos voluntários para ajudar nesse recolhimento dos galhos, coisas assim que podem ser pensadas para, quem sabe, futuramente acontecer novamente um temporal como esse, a gente esteja um pouquinho mais preparado. Salsicha?